Amém. Amém, né, igreja? Que benção, né? Quão grande é o nosso Deus. Amém? Então quero que você pegue a tua Bíblia. Nós vamos falar da grandeza desse Deus agora. Esse Deus tão maravilhoso, glorioso que nós servimos. E nós vamos abrir a palavra lá em Coríntios, em Tessalonicense, irmãos, me perdoa. 1 Tessalonicense. Glória a Deus. 1 Tessalonicense, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13, irmão. Capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm a esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Amém. Sentado mesmo, irmãos, eu vou fazer uma oração para que Deus venha falar em nossos corações nessa noite, porque a palavra de Deus fala que logo em breve a trombeta vai tocar e a igreja vai embora. Não sei se vocês estão percebendo, há uma manifestação do poder do Espírito Santo falando muito a respeito disso. Você abre a Bíblia, se prepara, a trombeta vai tocar. Arruma a tua casa, organiza a tua casa, se prepara. Então a palavra de Deus é fiel, então nós vamos orar para que Deus venha falar em nossos corações. Maravilhoso Deus e querido Pai, nós estamos muito alegres, Pai, porque a tua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, e juntas e medulas. Pai, essa palavra que está sendo ministrada nessa noite aqui, Senhor, vai para os quatro cantos da terra, Senhor, porque está escrito na tua palavra, que enquanto o evangelho, a tua palavra não fosse pregada nos quatro cantos da terra, o teu filho não voltaria, Senhor. Pai,
e nós estamos vendo, Senhor. Nós estamos ouvindo, Pai. A Tua palavra está chegando até as extremidades da terra, Senhor. Todos, Pai, oh meu Deus, estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. E nós sabemos que aquele que permanecer, Pai, firme na Tua palavra, será salvo, Senhor. E nós cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós vamos aqui, meu Deus, meditar nessa mensagem, porque a promessa do Senhor se cumpre na vida daquele que crê, Senhor. E nós cremos, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. Usa nossas vidas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja louvado e exaltado, Pai. Pois assim nós oramos, assim nós te pedimos. Amém e graças a Deus. Irmãos, todo mundo está ouvindo falar que Jesus está às portas e bate. Todo mundo está ouvindo falar que Jesus, Ele cura, Ele liberta e Ele salva. Mas a Bíblia fala que a ordem não vai vir dEle, a palavra não vai vir dEle, a palavra vai vir do Pai. Porque a Bíblia fala que nem Jesus sabe o dia e a hora. E a palavra de Deus fala aqui que vai ser dada uma ordem, uma palavra de ordem. E a palavra de Deus, ela não retrocede. A palavra de Deus não muda. O que Deus falar se cumpre. Então, irmãos, o mundo brinca. As pessoas brincam, né, com a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um instrumento nas mãos do homem, irmãos, muito poderosa. A gente vê que a palavra de Deus, se ela é má interpretada, quantas pessoas, né, seguem, né, uma doutrina que não está escrito por Cristo, e não é de Cristo, é doutrina de homem. E a Bíblia nos fala nessa noite que nós não podemos ficar na doutrina de homem, nem de filho de homem. Porque em Malaquias e Miqueias tem uma mensagem lá que fala assim, ó: o restante de Jacó estaria no meio de muitos povos, como chuvisco no orvalho, que não depende de homem e nem de filho de homem. Então você vê, o restante de Jacó estaria no meio de muitos povos, que não depende de homem nem de filho de homem. Então nós dependemos da Bíblia. E a Bíblia então começa falando assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A primeira mensagem aqui nessa noite fala que você não pode ser ignorante, porque aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem em Cristo, eles dormem, eles não são sepultados. Porque quando a Bíblia fala que de sepultamento, né, como a Bíblia fala lá em Lázaro e o rico, a Bíblia fala que os anjos veio buscar Lázaro e levou ele para os seios de Abraão. Por que seios de Abraão? Seios de Abraão é por causa da fé. Todos que estavam no seio de Abraão estavam pela fé, porque a Bíblia fala que Abraão não era simplesmente só filho de Deus. A Bíblia fala que ele era amigo de Deus. Ele tinha um relacionamento face a face com Deus, né? Deus falava com Abraão. Abraão, a Bíblia fala que ele intercedeu pelos justos que teria ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que ele foi tão atrevido que ele foi falando com Deus e Deus foi respondendo para ele, e a ponto que de Deus olhar para essa cidade de Sodoma e Gomorra e ver que lá tinha um sim, que vivia na porta da cidade, que tinha aprendido com o tio Abraão a respeito do Deus dos pais, né? Então, dos pais das fé, que também nós temos a história de Enoque, nós temos a história de Noé, e Abraão creu,
nessa mensagem, na palavra, né? Abraão, então, a Bíblia Sagrada fala que Deus ouviu os pedidos de Abraão, e a Bíblia fala que os anjos foram lá e tiraram o sobrinho, né, de Abraão daquela cidade, porque ele era assim, justo. A Bíblia Sagrada fala que o povo da cidade falou: vê esse estrangeiro habitar aqui, e querendo ser juiz sobre nós. Então a palavra de Deus fala que Ló saiu daquele lugar, e Deus tirou ele daquele lugar. Então o seio de Abraão, né, é onde que todos pela fé estavam, né? Todos, vamos lá, Moisés, a Bíblia fala que Jacó, Isaac, todos estavam no seio de Abraão, Daniel, todos. E a Bíblia então fala que o rico não, o rico ele foi sepultado, e a Bíblia fala que ele foi para um lugar e Lázaro foi para outro lugar, né? E a Bíblia fala então que ali o rico foi atormentado, e a Bíblia Sagrada fala que então ele grita: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua, porque eu estou em fel atormento, eu estou sendo atormentado de dia e de noite, como fala a Bíblia, que o inferno é densas trevas, solidão eterna, e onde o bicho come e não morre. Então vocês imaginam, a Bíblia fala então que Abraão fala para o rico, fala: entre nós há um abismo, eu não posso passar para o teu lado, e nem você passar para o meu lado. E a Bíblia então fala que, ele fala então: pai Abraão, pede para que Lázaro vá e avise os meus irmãos, para que eles não venham para onde eu estou. Mas aí o pai Abraão fala para ele: filho, não tem como, porque se eles não ouvem lá os vivos, como eles vão ouvir os mortos, né? Como eles vão ouvir os mortos? Então a gente sabe que o seio de Abraão eram aqueles que estavam pela fé. A Bíblia fala então que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia fala que ele desce, ele não podia subir primeiro, porque ele tinha uma obra para ser rezada aqui embaixo. Ele vai então no céu da terra, ele vai e toma a chave da mão de Satanás, porque essa chave estava na mão de quem? Do primeiro homem, de Adão. Adão tinha essa chave. Adão tinha a chave de um jardim, né? O jardim do Éden. Era um jardim que Deus tinha preparado e colocado eles naquele lugar, né? Para que eles pudessem ter uma vida, e uma vida eterna, como Adão, a esposa e toda a geração dele. Mas a Bíblia Sagrada fala que houve o pecado, então dali foi tirado ele, porque o diabo conseguiu tirar das mãos de Adão essa chave, que ele tinha a chave de abrir o céu, para que Deus pudesse descer para falar com ele. A Bíblia fala que todo dia à tarde Deus descia para tomar café com Adão. Olha isso, ele tinha essa chave. Adão tinha essa chave, a chave de oração, que ele orava e o Pai falava, respondia. A Bíblia fala que todos os dias Deus se agradava de Adão, porque Adão ele colocava o nome nos animais. Então Deus falava: Adão, mas cara de leão, Adão, tem esse animal, cara de girafa tem esse animal, porque Adão tinha sabedoria. A Bíblia fala que Adão era 100%, ele tinha 100% de sabedoria. Então, irmãos, Adão era uma pessoa naquele tempo, naquele lugar, sem pecado, ele era imortal. Era isso que Deus queria para o homem, né? Que nunca morresse, que pudesse ter uma vida eterna. Mas então Satanás tira dele esse poder, tira da mão dele. Então Jesus teve que resgatar isso. Jesus, a Bíblia fala que ele foi lá no céu da terra,
E a Bíblia fala, a luz resplandece no meio das trevas. Se você pegar em João 1, em João, né, capítulo 1, ali fala a respeito disso, que a luz resplandeceu nas trevas. Quando a Bíblia fala que a luz resplandece no meio das trevas, porque Satanás estava lá com os seus anjos, a Bíblia fala que eram caídos, né, que são hoje chamados de demônios. Então eles estavam em festa, porque achou que tinha vencido, né, Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que a luz vem resplandecendo, vai resplandecendo, vem resplandecendo, e Satanás não estava entendendo nada, porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. O diabo não sabia, ele não sabia que Jesus tinha vencido, porque existe o inferno, existe a morte, e o diabo tem esse poder na mão dele, do inferno, e tinha o poder da morte. A Bíblia fala então que Jesus, ele vem resplandecendo, e o diabo não sabia qual era aquela luz. E a Bíblia fala que quando ele chega, ele fala para o diabo: Satanás, você venceu o primeiro homem, mas o segundo sempre foi o primeiro. Devolva aqui a chave. Porque nós sabemos que lá em Gênesis está escrito na palavra de Deus que nós façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Jesus sempre esteve. A Bíblia fala que Jesus era o arquiteto. Ele arquitetou você, ele arquitetou eu, ele arquitetou todas as pessoas que vivem, todas as almas. Ele arquitetou tudo e colocou na mão do Pai. E o Pai repreendeu ele, porque a Bíblia fala que lá no Getsêmani, a Bíblia fala que Deus falou não para o Filho. Por quê? Porque ele quis. Porque Deus, ele é Pai, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Tudo estava no controle de Deus. Tudo que ia acontecer, Deus sabia. Como está escrito na palavra de Deus, ninguém sabe o dia e nem a hora, só o Pai. Porque o Pai, ele tem todo esse poder e toda essa autoridade. E a Bíblia então fala que Jesus então, ele toma essa chave, e a Bíblia fala que sepulcros foram abertos. Ali a Bíblia está falando que todos que estavam no seio de Abraão foram para um lugar, e esse lugar se chama paraíso. E nós sabemos que lá no paraíso já tinha alguém esperando todo esse povo chegar lá. Então olha a fidelidade de Deus para mim e para você. Deus vem nos mostrar que ele tinha esse poder, né, de libertar, de curar e de salvar. Porque a Bíblia fala que aquele ladrão ao lado do Senhor Jesus Cristo, quando ele falou para que ele lembrasse dele quando ele chegasse no reino dele, e ele falou assim: ó, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo. Então a Bíblia Sagrada fala que quem inaugurou o paraíso foi quem? Um homem que era pecador, que era falho, mas reconhecedor do pecado dele. Então houve ali uma conversão, houve ali o arrependimento, e a Bíblia fala então que quando chegaram lá aqueles que foram libertos das mãos do inimigo, estava lá esperando, né, já eles no paraíso. Então hoje nós sabemos que todos aqueles que dormem em Cristo estão aonde? No paraíso, esperando o grande dia, como está escrito na palavra de Deus. Então a Bíblia fala aqui, ó, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então nós temos esperança, nós somos diferentes dos demais que não têm esperança. Muitos já esperam aqui, né? Quantos nessa hora adoram mortos? Quantos estão chorando por causa dos seus mortos, não crendo na ressurreição do Senhor? Por quê? Porque não está em conformidade à palavra de Deus. E a Bíblia fala então, ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
Deus mediante Jesus. Está vendo? Deus não pode fazer também essa obra. Deus não pode. Porque Deus deu essa ordem para quem? O Senhor Jesus. Porque falou para ele, ó, por todos aqueles que você morrer, eu ressuscitarei. Você vê que Deus fala assim, ó, Deus mediante Jesus. Então, irmão, se não for por Jesus, muitos aí falam que não, que Deus é amor, que Deus é longânimo, que Deus vai ter misericórdia no último dia, mas não é assim. Não é assim. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é fiel. Então, pois, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então é através de Jesus, irmão, não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então a Bíblia está falando que nós não vamos proceder antes que os que dormem. Primeiro, a Bíblia fala que Jesus ressuscitará os que dormem. Depois, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o primeiro é para eles. Nós não podemos colocar o cavalo na frente, né, da carroça. Então, a Bíblia, não podemos colocar, né, a carroça na frente dos cavalos. Então a palavra de Deus fala: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Aí a Bíblia fala que vem uma promessa em seguida: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então Deus está falando que tem uma promessa para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós não estamos aqui por nenhum outro nome. Nós estamos aqui por causa da palavra, por causa do que está escrito na Bíblia Sagrada. Doe quem doer. Hoje eu fui no mercado comprar o pão, eu fui comprar o suco da uva, o mosto, para que nós podemos fazer aqui a Santa Ceia do Senhor. Eu vi lá uma pessoa parecendo um gibi, e começou uma luta dentro de mim. Assim eu creio que também acontece com você, quando você vê algo que desagrada o coração de Deus. E começou a vir na minha mente as passagens da Bíblia que falam a respeito disso. E a gente, infelizmente, ficamos tristes, porque parece que essas pessoas é o espetáculo do mundo, chama a atenção de todos, parece que gosta de chamar a atenção. E foi assim, irmãos, eu comecei a reparar em um, em outro, aí um olha, parece que fica assim, o outro faz assim, o outro está achando tudo lindo, porque ele tinha acabado de tatuar outra parte do corpo dele, o corpo todo parecendo um gibi,
E aí eu comecei a olhar as imagens que estavam no corpo dele, que ele estava logo do meu lado, e eu vi ali um monte de deuses, deusas, né? Principalmente deusas da Grécia, tatuado no corpo dele. Então você vê, a Bíblia Sagrada, a palavra é sim, sim ou não, não. Então aí vem na nossa mente, Senhor, essa pessoa, ela pode ainda ser alcançada pelo Senhor? A Bíblia fala que pode. Ela pode ser alcançada ainda pelo Senhor. Mas como que ela vai ser alcançada pelo Senhor? Através do quê? De um arrependimento. Assim como foi na minha vida, assim como foi na sua. Nós não somos melhor do que ele. Não. Nós também éramos pecador, falho. Mas se há um arrependimento, a Bíblia Sagrada fala que então há o perdão do Senhor. Então eu comecei a orar dentro de mim e pedir para Deus, Senhor, porque o mundo, irmãos, é assim, parece que, sabe, a atenção vai para aquela pessoa, parece que ali há uma valentia, há uma força da pessoa estar fazendo aquilo no corpo, tipo assim, há uma coragem, né? Eu já ouvi isso, pessoas falam assim, mas é porque ele é corajoso, você é corajoso. Não, ele não é corajoso, ele é um covarde. No final ele vai entender isso. A pessoa que marca o corpo no final vai entender que não é coragem, porque é o que acontece no mundo. Para o mundo é assim, é coragem, né? A pessoa vai lá e vai fazer isso, faz aqui, faz ali, mas aí no final, irmãos, quando Jesus, ele começa a trabalhar no coração dessa pessoa, ela vê que aquilo ali, né, foi um momento de fraqueza na vida dela. Foi um momento que ela não percebeu que o inimigo trabalhou e fez com que ela marcasse aquilo que era mais precioso para Deus, né? Porque você sabe que nós vamos prestar conta de corpo, alma e espírito. Nós vamos prestar conta. Hoje eu fiquei sabendo, eu não sabia, né? Eu vi por cima uma conversa assim que existe igreja hoje que batiza mortos. Quem sabia disso aqui? Então, batiza mortos, irmãos. Quem batiza um morto? A esposa ou o marido, quando morre. Olha o ponto aonde nós estamos chegando. Batiza mortos. Então você vê, a palavra de Deus está se cumprindo na íntegra. Então a Bíblia fala que nós não podemos de nenhum modo marcar o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é templo, e a Bíblia fala que ele é templo de quem? Ele é templo das coisas do mundo? Ele é templo da vaidade, da mentira, da falsidade, da inveja? Não, a Bíblia fala que é templo de quem? Do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo não habita, né? Não habita em casa suja, né? Por isso que a casa tem que estar limpa. Então nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos nessa mensagem. E a Bíblia então fala que Jesus, ele vai vir descer entre as nuvens e vai ter um encontro ali com os mortos, com os que dormiam, e também vai ter um encontro com aqueles que foram arrebatados. E a Bíblia então fala que Jesus vai conduzir a igreja dele até o Pai, e vai entregar aquilo que Deus entregou para ele. Então esta é a promessa que nós temos sobre a nossa vida. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que consolai-vos, pois uns aos outros, com essas palavras. Então nós temos que crer, nós temos que continuar perseverando e acreditando. Mas eu sei que é uma luta, eu sei que é uma batalha, porque você fala assim: eu estou na casa de Deus, eu estou na presença do Senhor, mas e a minha casa? E os meus filhos? Mas a Bíblia fala que pela fé, se nós crermos de todo o nosso coração, nós vamos ver a glória de Deus.
também sobre as nossas gerações. É o que está escrito na palavra de Deus. Então a Bíblia fala, ó, irmãos, no capítulo 5, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Então, para você ver, vem de noite, quando todo mundo estiver dormindo, é o que está falando a palavra. Mas a Bíblia Sagrada fala que aqueles que estão dormindo em Cristo serão acordados. Então por isso que nós não podemos dormir, nós temos que estar atento a todo tempo, porque a Bíblia fala aqui, ó, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quem é mãe aqui sabe, é gerado o filho dentro da barriga, o tempo que Deus determina, que é os 9 meses, tem uns que é atrevido, que é vir antes, mas o certo é os 9, e a mulher fica esperando, aquele momento que começa a ter a contração ali, que ela sabe que vai romper a bolsa, e vai nascer, mas ela fica na expectativa. Então Deus está falando para nós ficarmos atentos, que a qualquer momento, essa bolsa vai se romper, e vai ter que nascer, né, esse dia, que para muitos vai ser um dia de alegria, mas para outros vai ser um dia de muita tristeza. Você imagina como será essa rua aqui, ó, todo mundo correndo para lá e para cá, perguntando para um, para outro. Você viu o que os crentes falavam? Aconteceu. O que as igrejas pregavam, os pastores avisavam, aconteceu. Porque é assim, irmãos, o ser humano, ele quer pagar para ver. O ser humano, ele muitas vezes não acredita. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28, você vai ver lá que Deus coloca diante de nós as bênçãos e as maldições, e ali faz uma relação de enfermidade, de doença, também faz uma relação das bem-aventuranças, faz ali uma relação daquele que obedecer vai receber do Senhor, e muitos não acreditam. Muitos acham que é do corpo do ser humano o câncer, é do corpo do ser humano o HIV, a diabetes, a dor de cabeça, as inflamação. Mas a Bíblia fala ali em Deuteronômio capítulo 28, que as enfermidades, elas são geradas por causa do pecado. Por causa do pecado. Porque nós abrimos um leque para que o inimigo possa agir em nossas vidas. Então você vê, irmãos, é uma luta, porque Deus ele é fiel com a palavra dele. A Bíblia fala que na Nova Jerusalém, no meio da cidade, tem uma árvore plantada lá, e essa árvore dá 12 frutos, e desse 12 frutos, cada fruto é para um mês, né? Para um mês, e a Bíblia fala que as folhas dessa árvore é para a cura de todas as enfermidades dos povos. Então você vê, então nós sabemos que essa árvore da vida, ela está lá. Então nós somos
pegado de surpresa pelas enfermidades por causa das consequências dos pecados. Aí você vai falar assim: pastor, mas e aquela passagem da Bíblia que fala que é para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele homem que tinha aquela enfermidade, que era cego? Mas você prestou atenção que ele não continuou cego? Você prestou atenção que Deus curou ele? Jesus curou ele? Deus estava nos mostrando que ele tem o poder de fazer isso. Ele tem o poder mesmo que aquele que é nascido do pecado, com a consequência, né, de uma enfermidade, ele tem o poder de restaurar. Aquele homem, né, Deus de nascença, ele tinha aquela deficiência, a Bíblia fala, né? Os pais dele, quando ficaram sabendo, os judeus foram até eles e perguntaram: mas é teu filho mesmo? Ele falou: sim. Mas quem fez isso? Não sei. Que ele é o nosso filho, ele é, mas ele era enfermo, Deus do nascimento dele. Então Deus estava mostrando que ele tem o poder de fazer isso. Mesmo que se o filho nasça com uma deficiência, Deus tem o poder de abrir os olhos, de abrir os ouvidos, de fazer com que ele fale. Deus tem esse poder. Mas a Bíblia fala que ele não permaneceu daquele jeito. Não. Então não adianta os teólogos querer achar argumentos, porque a Bíblia fala que ele não permaneceu daquele jeito. Então é assim na minha vida, é assim na sua vida. Quando nós vem para Jesus, nós estamos deixando para trás a morte, porque a Bíblia Sagrada fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando eu falo que ela fica para trás, é porque a Bíblia Sagrada fala que Jesus já levou sobre ele, né? Ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido já foi vencido. Então nós temos que crer nisso. Então os outros inimigos nós vamos vencer, em nome de Jesus. Esse espírito da prostituição, esse espírito da mentira, o espírito da falsidade, o espírito da inveja, em nome do Senhor Jesus nós vamos vencer. Então a Bíblia fala assim, ó: quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então você viu? A Bíblia fala que nós não somos das trevas, nós somos da luz. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque você entendeu, você compreendeu o que está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que a casa de Deus seria chamada casa de oração. Então a casa de Deus é o único refúgio para nossas vidas. Não temos mais refúgio desse mundo para nós. Por isso que eu sempre falo, há um tempo atrás roubaram a igreja, levaram esse notebook aqui, levaram 2 microfones que estavam aqui sem fio, levaram um violão que estava ali, levaram. Aí nós saímos para procurar, para perguntar para as pessoas, e a nossa palavra com as pessoas era essa:
a pessoa que rouba a igreja é louco. Por quê? Porque a última esperança da pessoa é aonde? Para o cara que está no tráfico, qual que é a última esperança para ele? Para a mulher que está na prostituição, qual que é? Qual que foi a última esperança para a tua vida? Para a minha vida, ou não? Ou você tinha esperança em algo além da igreja? Tem? Não tem. Porque a Bíblia Sagrada é bem clara, que Jesus, ele é o cabeça da igreja, e nós somos membros dessa igreja. Então nós todos formamos o quê? A igreja, somos a igreja. Então nós não viemos aqui em conformidade os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, não, nós estamos aqui em conformidade à palavra de Deus. Muitos chamam nós de loucos, porque o que nós vamos fazer aqui, para muitos é simbólico, para nós não é simbólico. Se é simbólico para você, ou se é simbólico para mim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, ou você está fazendo aqui, porque é a realidade. A Bíblia Sagrada fala que Paulo, o que ele recebeu do Senhor, ele nos entregou. O que ele recebeu do Senhor, ele não recebeu de outro apóstolo, não. Ele não recebeu de outro discípulo, não. A Bíblia fala que ele recebeu direto do Senhor. E foi ele que entregou para Paulo, né, a direção, como teria que se fazer, e aí agora veio para nós. Mas você fala, mas pastor, mas Deus fez isso com Pedro, com Tiago, com João, fez, entregou também para os apóstolos. Mas a Bíblia fala que teria que vir um apóstolo para nossas vidas também. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. A gente sabe que os 12 apóstolos vai julgar as 12 tribos de Israel. E o apóstolo Paulo, aonde ele vai sentar nessa mesa? Porque a Bíblia fala que vai ter lá 12 tronos, para que cada trono daquele senta um apóstolo, para poder julgar as 12 tribos de Israel. Mas a Bíblia fala que Paulo também é apóstolo. E a Bíblia fala que de Atos dos Apóstolos para frente começa o quê? A igreja, né? Nós sabemos que Atos dos Apóstolos começa ali o princípio da igreja, começa ali na festa de Pentecoste, quando Pedro pregou, né, para uma multidão, e a Bíblia fala que ali mais de 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, e ali começou, né, a obra, porque a Bíblia fala que naquele dia também foi descida sobre eles o poder de Deus, o Espírito Santo, a promessa. Não é isso que está escrito, irmãos? Todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o Espírito sobre todos aqueles que estavam ali. Todos começaram a falar em línguas, começaram a profetizar, foram cheios. Então a Bíblia não falha. Então Paulo, ele entrega para a igreja. Então a Bíblia fala assim, ó: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Nós estamos atentos, irmãos. Nós sabemos que a qualquer momento vai se cumprir a Bíblia Sagrada. Mas o mundo não acredita. O mundo duvida de você, duvida de mim, duvida da palavra de Deus, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Então, irmãos, vai acontecer. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora,
os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, irmãos, você viu? Nós que estamos vivos, a Bíblia fala que nós temos que estar vigiando. E para aqueles que já dormiram, né, a Bíblia Sagrada fala que Deus ressuscitará. Então, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, mesmo que você dormir. Aqui quando fala que dormimos, é quando você descansa no Senhor, mesmo que você durma, mas nós que estamos vivos, temos que estar em vigilância, em conformidade à palavra de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que aquele que não fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, não herdará o reino de Deus. Então não adianta a pessoa ser boa, entre aspas, ser justa, como muitos acham que são, e não são, porque a Bíblia Sagrada fala que o único justo sobre a face da terra é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que não há mal só sequer justo sobre a face da terra, só Jesus, mais ninguém, porque Ele não é só justo na terra, mas também Ele é justo no céu. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que estar em conformidade à palavra de Deus. Então hoje é o dia de Santa Ceia, todo o primeiro domingo do mês, a igreja se reúne, mas qual que é o motivo, pastor, que nós tomamos a Santa Ceia todo primeiro domingo do mês? Nós podíamos tomar todos os dias, você sabe disso? A Bíblia fala que você podia fazer ceia todos os dias, porque se nós reuníssemos em nome dEle, e consagramos em nome dEle, nós teríamos direito. Assim era Paulo, né? Os irmãos, quando se reuniam nas casas, eles faziam essa prática. Chegou ao ponto de Paulo chamar a atenção, porque começou a virar bagunça, né? Você pegar em Coríntios, nós vamos ler daqui a pouco o texto, se você ler um pouco antes, você vai ver que começaram a misturar uma coisa com outra, começaram a fazer banquete, né, de bebida, de orgia, e Deus não está nesse negócio. Por isso que Deus determinou um certo lugar para poder fazer a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia não é feita em casa, né? Nós vemos aí hoje pela internet, muitos sentam de frente com uma televisão, compra lá o suco da uva, compra o pão, e aí o pastor ora do outro lado, e aí o irmão aqui consagra, aí o pastor consagra, ele também vai e toma. Isso não vale, irmãos. Eu já preguei aqui sobre isso. A Bíblia fala que Deus preparou um lugar para que pudesse ser feito. E fala para mim, aonde hoje não tem uma igreja, irmão, a gente vai pelos bairros, você vê, tem uma atrás da outra. Ah, mas aquela igreja tem cicrana que prega lá, mas e o coração da pessoa, como que está perante Deus?
A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros, adoradores que vivem em espírito e em verdade. Deus conhece a sinceridade de coração de cada um, né? Nós não podemos julgar. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para condenar? A Bíblia fala que, na mesma medida que nós julgamos, nós seremos também julgados, irmãos. Então nós temos que estar atentos. Então a Bíblia fala que é como o restante de Jacó, que estaria, né, por todos, sobre toda a face da terra, seria como um chuvisco no orvalho. O que é um chuvisco? É um pingo aqui, um pingo ali. Então Deus conhece os verdadeiros adoradores. Então a Bíblia vem nos falar nessa noite que há sim uma promessa, e essa promessa em breve vai se cumprir. Mas enquanto essa promessa não se cumpre, nós temos que estar debaixo da ordenança de Cristo, na obediência. Então nós vamos cear sim, para nos limpar, porque é assim, a Bíblia fala que todas as ceias que nós tomamos, nós vamos se limpando, nós vamos se purificando, porque a Bíblia fala que o sangue do Senhor Jesus Cristo, não foi para expulsar demônios, não, o sangue de Jesus, ele veio para nos purificar, veio para nos limpar. Agora, a Bíblia fala que é no nome, porque o nome dele está acima de todo nome, é no nome dele que nós vamos contra as trevas, é no nome dele que nós vamos contra todas as obras do inimigo, é no nome dele, é no nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi dado para a igreja esta autoridade. Então não sei porque muitas vezes nós fica sofrendo, porque se foi dado, então usa a tua fé, acredita, porque eu estava lendo aqui um texto, que a Bíblia fala, que havia um jovem possesso de um espírito que lançava ele no fogo, na água, maltratava ele, e o pai sofria muito por causa disso. E a Bíblia então fala assim, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, está lá em Mateus capítulo 17, irmão, versículo 14, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Você viu? Ele ficou curado de uma enfermidade. Você viu? O mundo trata como doença. Nós não podemos tratar as enfermidades como doença, irmão. Nós temos que tratar como uma doença espiritual. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu: por causa da pequeneza da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes
fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas aí Jesus ele explica no versículo seguinte como que deve ser feita esta obra, porque esta obra não é de qualquer maneira, irmãos. Essa obra, a Bíblia fala aqui, ó, mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Então, irmãos, é oração, é jejum. Não tem jeito, tem casta de demônios que só sai mediante oração e jejum. Por isso que nós estamos vivendo num mundo que parece que está tudo normal. Os nossos pastores lá de trás se consagravam tanto, irmãos, jejuavam tanto. Você acha que essa geração está de pé por quê? Você acha que é porque eles são fortes? Não, irmãos. Isso é fruto dos pastores lá do princípio. Vocês sabiam disso? Então por isso que nós não podemos deixar de honrar, né, os pastores que um dia orou tanto, jejuou tanto. Eu estava conversando com uma irmã hoje, ela estava contando um testemunho, né, que a mãe dela orou tanto por ela, tanto por ela, tanto por ela, e não viu a conversão dela, não viu, né, ela na casa do Senhor, servindo o Senhor. E passou um tempo, ela foi convidada para um congresso, para uma reunião de irmãs, e nesse congresso, lá, a mulher que estava trazendo a palavra, era já uma senhora, e depois de ter trazido a palavra, aí foram conversar, e aí a mulher, uma amiga, falou: essa aqui é a irmã da fulana. Ela, verdade? Então ela é filha da fulana. E ela ficou tão maravilhada por aquela situação, por aquele momento, e se alegrou tanto, porque ela orou tanto com a mãe dessa pessoa para poder, e ela viu essa obra ser realizada, né? Então, você vê, e essa pessoa nem imaginava que essa mãe dela tinha essa pessoa especial na vida dela, que quando precisava, talvez ligava, talvez lá na igreja, né, quando se encontrava, né, ora pela minha casa, ora pela minha família, ora pelos meus filhos, né? E eu creio também que essa irmã falava: ora também pela minha, né? Então, para você ver, e Deus faz a obra, irmãos, e nós não podemos parar, porque isso é um exemplo para nós. Eu saí de tarde aqui agora, eu abaixei a porta até no meio ali, tinha aqui um senhor sentado aqui estava cantando, estava louvor, a pessoa que estava limpando aqui, a irmã que estava limpando, estava ouvindo louvor, ele estava ali, ó, meditando ali, irmãos. E eu saí e falei: Senhor, né? Então você vê, a oração, irmãos, ela não volta vazia. Você vê, uma palavra, um louvor. Ontem nós fomos num casamento e foi cantado louvores lá, e eu estava todo o tempo pensando, né, estava pedindo a Deus para que aquele louvor alcançasse não só quem estava ali, mas que alcançasse as pessoas em volta, né? Porque, irmãos, o ser humano está carente, irmãos. Hoje teve o batismo de manhã na sede. Quem estava lá no batismo? Quem viu muita gente chorando lá? Eu vi.
todos se emocionando, né? Uns por causa de pessoas que já passaram. Eu mesmo chorei bastante porque, né, eu lembrei de um pastor, do Marcão, que foi o pastor dessa igreja, que eu assumi o lugar dele aqui, né? Eu chorei bastante porque eu vi a família dele toda chorando, né? Porque o que passa na mente, um filme, né? De tudo aquilo que estava acontecendo ali, a família toda reunida num lugar, né? Sabendo que o pai ali congregava, o pai ali servia ao Senhor. Mas a Bíblia fala que lá no céu já tem uma igreja lá, a igreja, né? Já os irmãos estão lá, tudo esperando, né? E a gente se alegrou muito por isso, né? E a gente começa a lembrar, né, daquilo que estava no coração deles, e eu hoje meditei tanto, estou pedindo para Deus. Nós recentemente compramos um terreno aqui perto, e o desejo do coração do irmão é que esse templo fosse levantado, e eu creio, irmão, em nome de Jesus, que nós vamos conseguir concretizar esta obra, só se Jesus não voltar. Eu sei que Deus vai dar força para nós, e nós vamos. Aí você fala assim: ah, pastor, mas você está exaltando o pastor. Não, não estou exaltando, é porque um dia ele também dobrou o joelho e orou pela tua vida, ele também orou pela minha vida, né? E a Bíblia fala: dá honra para quem merece honra. Então não é porque, mas a gente, não, nós não estamos aqui adorando o morto, nós estamos aqui lembrando, né, das orações de todos que aqueles um dia dobraram o joelho e orou pela tua vida, pela minha vida, mas partiu, mas deixou esse legado para nós darmos continuidade, né, na oração, no jejum, porque como que a igreja vence, né? Como que a igreja prevaleceu? Não tem este louvor? Como que a igreja prevaleceu, né? Prevaleceu por causa dos santos, né? Por causa de oração. Então, irmãos, é bíblico. Então a gente temos que continuar dando sequência naquilo que Deus determinou para a igreja, amém? Então por isso que nós estamos aqui, e isso aqui, foi o próprio Jesus, que no dia da Páscoa, ele fez uma nova aliança, e a Bíblia Sagrada fala que então ele pegou o pão, ele partiu, e ele deu para todos, e depois ele pegou o cálice, também repartiu para todos, e falou que essa é a nova aliança que eu faço convosco. Então, nós vamos participar dessa ceia, aquele que está em comunhão com o Senhor. Nós vamos então ficar de pé agora. Peço para você fica de pé, para que nós venhamos a orar. Aquele que puder, aquele que não puder, não tem problema, fica sentado mesmo. Mas nós vamos, em primeiro lugar, louvar, né, irmãos, que nós temos essa programação, e depois do louvor nós vamos orar. Você vai orar, você vai dobrar o seu joelho, pedir perdão a Deus, né, dos seus pecados, porque Deus é misericordioso para perdoar, e depois nós vamos então sentar nessa mesa, né, para poder ceiar todos juntos, como está escrito na palavra de Deus. Não pode ser separado, tem que estar todo mundo em comunhão, amém? Então a palavra de Deus, ela é fiel. Glória a Deus. Você vê lá em Marcos capítulo 14, no versículo 12, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então eles perguntaram para Jesus: aonde o Senhor quer, Senhor, que nós vamos
preparar. Aí a Bíblia fala assim, ó, segue-o. Ó, então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto, e ali fazei os preparativos. Então não é da nossa mente não, viu, irmãos, que nós estamos aqui nesse lugar que está separado, viu? Porque aqui ó, está escrito ó, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado. Então lá tinha uma mesa, lá também tinha as vasilhas, que estava lá o pão, estava o cálice, lá também tinha os assentos, onde as pessoas iam sentar, para poder estar ceando com o Senhor. Então não é ideia nossa não, por isso que a Bíblia fala que a casa de Deus seria chamada casa de oração. Então, a Bíblia fala assim ó, saíram pois os discípulos, foram à cidade, e achando tudo quanto Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. E enquanto comiam, olha aqui no versículo 22, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu, e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Viu? Está repartido aqui, ó. Mas foi feito do mesmo suco, que é para todos igual. Antigamente se faziam num cálice só, mas mudou. Mas por quê? Porque a igreja tem esse cuidado, né? Mas o certo era fazer, né? Num cálice só, beber deles num só. Então a Bíblia fala aqui, ó, então lhe disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Está vendo? Não é de todos, infelizmente. O desejo da igreja é que todos estivessem aqui, mas de muitos, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então não se admira não, irmãos, se tem meia dúzia só aqui, e o bar lá está lotado nessa hora, né? Se você pegar Getúlio ali, você vai ver ali, ó, porque é isso aí mesmo. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Por isso que são muitos poucos que sentam nessa mesa aqui, ó. Porque nessa mesa aqui, você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão do erro, e nem todos querem, porque o sangue, ele mostra o pecado, você sabia? Não tem jeito. Você vê muitos pastores, muitos obreiros, muitos diáconos, muitos irmãos caindo na fé, por quê? Você acha que é à toa? Não é, irmãos, porque quando eles sentam na mesa indignamente, vem o juízo sobre quem? Sobre eles. Então por isso que nós temos que estar atento, né? Se nós estamos no pecado, se nós estamos no erro, temos que tomar cuidado, porque o juízo vem. Irmãos, a Bíblia Sagrada é bem clara: não há pecado sem causa, todo pecado gera uma consequência. Então não se admira não,
Esses tempos nós fomos evangelizar um bairro, e lá eu encontrei um pastor, e começamos a pregar para ele estava desviado do caminho do Senhor, e ele brincou com a ceia, porque ele tomava a ceia indignadamente, até a hora que tudo veio à luz, e a Bíblia fala, irmão, que a pessoa não suporta, você sabia? Você acha por que muitas vezes você não tem força para orar? Já parou para pensar? Quando você não tiver força para orar, para e faz uma reflexão na sua vida, e começa a olhar onde você está errando, onde você está falhando, o que você está falando. Por quê? Porque o que a boca fala, o coração está cheio. Então cuidado. Então faz uma reflexão. Muitas vezes você for dobrar o joelho, você não conseguir orar, você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Me mostra. E Deus vai começar a lembrar todas as palavras que estão saindo da tua boca. Deus vai começar a lembrar. E sabe o que vai acontecer? Se você se arrepender, automaticamente você vai abrir a tua boca, vai começar a orar, a louvar, a adorá-lo, e de repente você vai falar assim: meu Deus, parece que nem fui eu, mas não foi você mesmo não. Sabe quem foi? Foi o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo entra com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então é o Espírito Santo que flui dentro de você e começa a colocar na tua boca palavras que você nem você consegue entender o que está acontecendo. Você vê, irmãos? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e deu dizendo: tomai isto, é o meu corpo. E a seguir tomou Jesus um cálice e tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, a todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Irmãos, levanta as tuas mãos. Maravilhoso Deus e querido Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoamos toda a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos aqueles que creem dizem comigo: amém. Glória a Deus.